Seja bem-vindo entre as mulheres, corajoso, estreando no canal aqui conosco, ó. Nada, para mim foi um prazer. E eu adorei a entrada, tá? A gente estava falando de umas coisinhas que você estava botando aí, a entrada ficou maravilhosa, tá profissional a parada aqui. Você viu? Nós temos até música, você viu? A gente tem até música, tá chique. Ficou bonito mesmo, tá? Parabéns mesmo. Tá? Não precisava estar falando isso, tá? Estou falando mesmo honestamente, de coração. Perfeito. Me sinto honrado, né? Nessa nova... Coração. Acho que é bem legal eu estar aqui nesse primeiro momento aí. Após as questões conturbantes. Sim, é bom que você já veio para ir limpando, né? Não é à toa que você era lá sempre está ancorando lá as energias lá do educação, né? Agora veio dar uma mãozinha aqui para nós, né? Que estamos precisadas, né? E gente que está chegando aqui já, a Marcélia, Ana Rúbia, Ivone, Anitta, a Conceição, a Roberta. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. Os que vão assistir depois também, a gente fica muito agradecida aí pelo apoio. E se inscrevam aí, por favor, né? A gente está começando. Fale bem, fale mal, clica no canal, inscreva no canal. Exatamente. Bom, estamos aqui sempre firmes e fortes. Isso é que importa. Vamos começar. E aí, Shirleyzinha? O que nós vamos sugar o Chesco hoje? Ai, não fala assim, não. Então, a gente não definiu. Assim, nós não definimos nenhum tema em específico, né? Porque aqui o formato do Desplugada é bem descontraído mesmo, é um bate-papo mesmo que a gente faz, né? E para ver a sua forma de pensar em relação a algumas coisas, alguns acontecimentos, né? E você, como um viajante, né? Eu queria saber como é que está sendo para você essa época agora, porque eu imagino, se aqui está bem denso, né? Com essas paradas tudo que está acontecendo aí. Como é que está lá, do outro lado? Está mais brando? Está mais pesado? O clima não está muito legal não, tá, gente? Bom, eu acho que o mais importante até para a gente começar a falar é que são assuntos densos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na informação a ser passada e a forma que as pessoas estão recebendo esse tipo de informação. Então, primeiramente, eu gostaria de falar que o futuro ainda não está certo, tá? Existem várias linhas temporais que estão convergindo, vamos dizer assim, e estão muito próximas. Então, hoje nós estamos passando por um momento complicado, né, no mundo inteiro. Está acontecendo de tudo. A questão... eu não sei vocês, mas eu mesmo estou cheio de problema aqui na fisicalidade, estou passando mal, eu estou com asma, eu estou com problemas de doença há 3 dias também, que está pegando, que a imunidade baixa, né? Não tem nem como não falar que não está acontecendo isso. E a gente sente, né? As pessoas sentem o mundo, né? A vibração do mundo não está legal, está todo mundo com medo, essa que é a grande verdade. Mas para nós que estamos estudando, né, nesse caminho do despertar, que já conseguimos compreender, eu sempre gosto de falar isso, é verdade. Nós somos privilegiados, somos poucos. Você pode ver, numa quarta-feira, 8 horas da noite, somos poucos aqui conversando, né? Perante a 8 bilhões de encarnados e eu não sei mais quantos bilhões de desencarnados. Então, somos poucos que estamos conversando sobre isso tudo e tentando compreender um pouquinho mais. Mas essa batalha que está acontecendo, eu não estou falando só de guerra, não, tá? Eu estou falando de diversas batalhas e a gente pode entrar nesse mérito. Está acontecendo aqui, está acontecendo no astral. Com certeza, mas já está acontecendo já há algum tempo, né? Então, já tem algum tempo que, para quem não me conhece ainda, eu sou um projetor consciente, então eu consigo trazer algumas informações, tá? Do que eu vejo em projeções. E também, como empata, eu também consigo sentir o mundo e entender mais ou menos as coisas como elas acontecem. Então, algumas questões que a gente vai falar aqui, eu sempre gosto da humildade de falar para ninguém acreditar em mim. Mas eu não posso fugir do que eu vejo, então, se eu estou vendo, eu estou passando as informações. E já tem um tempo que a gente tem conversado, né? Eu saio em projeção com uma rede de trabalho, então tem várias pessoas que vocês conhecem dessa rede de trabalho, pessoas aqui presentes, inclusive, que são os sementes da vida que estão aqui. E já há algum tempo a gente tem ido a algumas reuniões em luas, né? Não falando da localidade dessas luas, mas dentro aqui do nosso sistema solar.
Em algumas reuniões que já aconteceram, já foi falada, né, a questão de que realmente vamos dizer assim, a gente está finalmente, assim, num período realmente de transição e que vai acontecer. Tudo vai acontecer. Esses seres que gostam, na verdade, de se alimentar da nossa energia, ou então essa questão desse SGS, né, para quem não conhece, que é o Sinistro Governo Secreto, que está tentando implantar esse governo único, você pode ver que isso aí já está sendo falado publicamente de uma forma escrachada. Então, todos os noticiários já falam sobre isso, aqui no Brasil nem tanto, mas por incrível que pareça, até na maior emissora aqui do país já falaram também, eles já comentaram sobre o governo único que eles querem implantar. Então, a gente está com problemas na fisicalidade de dinheiro, de alimentação, essa questão de saúde que vai e vem e vai voltar de novo, esse enredo. Estamos com enredos de guerra, né? Então, vocês podem ver que tem a guerra na Ucrânia, tem a guerra agora de Israel com o Hamas, sem a gente entrar no mérito do que está certo ou que está errado, a questão aqui não é essa. Mas só mostrar para vocês, fora isso, questões de cataclismas, né, que são cíclicos, todo mundo sabe que sempre aconteceu e sempre acontecerá, mas está de uma forma mais acelerada, até por conta desse final que a gente está comentando, né? E Gaia, como a gente já estuda há um tempo, está fazendo a sua transição. Ela vai da terceira para a quinta dimensão, e quem não ressoar com a vibração de Gaia que está se elevando, realmente tem que ir para fora. De uma forma que... A única forma que a gente pode sair daqui, que é o corpo de carbono ficando e a nossa essência se desacoplando. Mas aí cada um vai para onde está vibrando, né? Então, quem puder dar o salto para fora do planeta e estiver estudando, vai dar. Quem não tiver, vai para outro planeta. Misturando um pouquinho, desculpem até misturar os assuntos, mas como eu estava falando dessas reuniões nessas luas, teve uma reunião até muito grande há um tempo atrás que outros seres de outras raças não estavam nem um pouco contentes com esse andar da carruagem aqui no planeta, né? Com essa questão dos seus pares, seus fractais estarem aqui, entre aspas, presos porque querem. A prisão é consciencial. Mas sim, com uma pitadinha ali desse pessoal todo que vai colocando algumas coisinhas aqui e ali para a gente fazer a opção de voltar para cá. Então, essa questão que eu falo dessa mudança vibracional para outro planeta é questionável, tá? Se eles quiserem resetar realmente o que a gente está vivendo agora em algumas dimensões mais baixas, não vai ser interessante, né? Então, existe uma questão aí de retorno à fonte, né? Que algumas consciências que não estão aptas a mudar. Pode falar. Não, pode continuar a falar que eu quero te fazer uma pergunta depois. Ah, tá. Então algumas questões a respeito desse final de jogo aí que está acontecendo e que algumas consciências não vão poder estar mais aqui, e dependendo do que aconteça, porque esse tipo de experiência não está bem vista, assim dizendo, né, apesar de ser permissiva pela fonte, pode ser que tenda a acabar em dimensões inferiores, que a gente não... Em um holograma a gente está, né, desde que a gente... entrou para dentro desse universo, desse pensamento, a gente está no holograma. Então, não achem que esse holograma acaba dentro do planeta. Esse holograma, ele continua até a fonte, né? Mas dessa forma que está acontecendo, com essa dualidade tão exacerbada, né? E com essa questão prisional dessas pessoas que estão presas, está bem complicado. Então, não sei, depois vocês me falam como é que vocês querem direcionar, mas porque senão a gente vai ficar falando. Falando dos assuntos, deixa eu te perguntar. Porque eu sou perguntadeira. Eu sou perguntadeira. Então, olha só. Eu te conheço, assim, eu sei a respeito do teu trabalho pelas coisas que acompanho na internet. Mas, Chesco, como é que você... o que é que você faz no quesito... o outro lado da vida material, vamos dizer assim, né? Como você se descobriu no despertar, no autodespertar? Como é que foi isso? Quando deu clique na tua vida, assim? E me diz uma coisa, como é que você consegue discernir que o que você faz também, quando você sai dessa estrutura dimensional para ir para outra, não é uma holografia? E se todo mundo é capaz de fazer a mesma coisa que você faz?
Vamos então, acho que do início, né? Como é que começou isso tudo? Eu já falei até, acho importante eu falar aqui no canal. Eu sou uma pessoa comum, tá? Então eu passei por diversas religiões, como todo mundo. Então eu já fui do catolicismo, eu já fui da Umbanda, do espiritismo, e eu já fui muito da carne, né? Eu sempre fui micareteiro, adorava micareta. Eu era aquele cara que bebia todas, eu já fiz muita besteira, não usei muita droga pesada, mas lança perfume eu já usei em Salvador, como não tem como não usar lá. Então, só para vocês entenderem que eu sou uma pessoa normal e que gostava disso, eu gostava disso tudo. Mas, de uma hora para outra, me veio um chamado, aquela questão de você ficar olhando para as estrelas e não entender o que está acontecendo com você, quem é você, o porquê que você está aqui, qual o objetivo da sua vida. Esses questionamentos, eles sempre foram presentes, mas de um tempo para cá eles ficaram mais fortes. E uma vez eu estava indo até para o trabalho, aqui no Rio de Janeiro, e me veio uma questão do espiritismo cósmico. Eu teria que entender o que era o espiritismo cósmico. Eu falei com algumas mães de santos, que eu ainda estava na Umbanda na época, e ninguém conhecia nada a respeito disso, ninguém entendia o que era isso, até que uma me falou que tinha escutado alguma coisa a respeito disso de alguns seres. E aí eu fui catar na internet para entender o que era isso. E cheguei a esse meio, né? O Fábio L. Erelin, né, que tem que agora falar o nome certo, o Lael Ofanin, que são meus companheiros, minha família, realmente, eu adoro eles. Conheci outras pessoas também que entraram nesse meu caminho até eu conhecer eles, mas não ressoam mais, então eu já fui mudando também o caminho dentro do despertar. E quando chegou na época daquela confusão em 2020, sem entrar no nome disso, eu fui para o campo. Aqui perto do Rio tem uma cidade chamada Teresópolis, né, que é uma cidade no alto da montanha, está super tranquilo. Eu fiquei num sítio lá internado 3 meses, porque quando começou a loucura, eu também entrei na loucura. E aí que lá, nesse internato, vamos dizer assim, eu comecei a me enxergar e olhar para dentro. E aí, olhando para dentro, com essas informações desse pessoal todo, e de uma hora para outra deu um boom. E o que acontece? Na verdade, eu aprendi algumas coisas, mas de uma hora para outra eu já sabia tudo. Eu olhei para dentro e sabia tudo. Então, isso é muito estranho, porque vocês me falam assim, mas como é que você aprendeu a projetar? Eu gosto de falar sobre a bilocação, e tem algumas outras questões dentro desses 2 aspectos psíquicos que eu estou chamando, que vão se abrindo até outras questões que a gente vai aprendendo depois, e você vai vendo que, na verdade, o conhecimento está todo dentro de você. Então, você me perguntou se todos podem fazer isso? Claro, isso não é uma questão específica, eu não sou nenhum médium, eu não sou nenhum favorecido, eu não tenho nada de diferente de qualquer um de vocês. Tá? A única questão é que eu consegui me internalizar, consegui olhar para mim e consegui abrir essas informações que eu já tinha. Tá? Então, projeções, eu comecei a fazer projeções conscientes, e aí você me pergunta, mas como é que você nunca duvidou de uma holografia? Eu duvido até hoje, tá? Até hoje. Ontem eu estava duvidando, eu vou até contar para vocês. Então, hoje eu ainda duvido. Mas algumas projeções que eu faço com pessoas que eu estou comentando. Então, quando eu comecei meu trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma reunião com o Fábio e com o Lael, e nessa reunião eu perguntei para eles, eu comentei para eles que estava se abrindo tudo e que eu tinha muito medo já de cair pelo ego. Eu já sabia que eu teria uma tendência muito forte a cair pelo ego. Por isso é que eu me controlo muito, eu tento sempre falar com humildade, que não é para ninguém acreditar no que eu estou falando. Eu passo as informações sim, mas que ninguém acredite. Eu tento não misturar, como a gente estava conversando antes, com alguns problemas dentro dessa espiritualidade toda, então eu sempre fico afastado, tá? Eu sempre me afasto dessas questões todas e deixo cada um seguir seu caminho. E nessa reunião, então, eu falei para eles que eu ia começar a trabalhar com eles, mas que se eu começasse a cair ou ratear, que eles me avisassem. E isso eu falo não só para eles, como eu falo para todo mundo. Da mesma forma que eu tive uma outra reunião, que aí foi um pouco mais diferente, foi uma reunião até mais pesada, junto com eles, e depois eu confirmei aqui na fisicalidade. Tudo que eu estou falando que eu conversei no astral, eu conversei aqui embaixo depois para ver de novo. Mas até quem estava em Passo Fundo já escutou sobre isso, eu não sei se eu já falei ao vivo, mas teve uma apresentação da minha estrutura. Né? Eu tenho uma estrutura de trabalho, o Chesco aqui é um Chesco na 3ª e na 4ª dimensão, mas multidimensionalmente eu sou o universo assim como vocês.
Então, eu sou uma consciência que está aqui, mas eu estou multidimensionalmente em todos os lugares, em todos os momentos. Então, eu estou aqui, tá? Com o meu perispírito, eu também estou olhando, eu estou corpo astral, corpo mental inferior, mental superior, corpo búdico, átmico. Eu estou multidimensionalmente em todas as localidades. Só que eu consigo ter essa compreensão. E é muito doido, porque às vezes eu estou me vendo aqui sentado com vocês, até um pouquinho tempo atrás, 5 minutinhos atrás, eu estava aqui, mas não estava aqui. Eu estava já falando com outra pessoa em uma outra localidade. Então, é uma coisa assim que, para mim, é normal. Então, é até difícil a gente falar de uma normalidade, às vezes, para pessoas que querem mistificar um processo simples. Tá? E é simples. A questão é você acreditar no mental, até porque a gente está falando sempre de um plano mental, né? Tudo que a gente está falando que a gente vê é mental. E tentar tirar esse ego desse corpo de carbono, de que nós somos o centro do universo, que nós somos a pessoa mais importante. E, na verdade, se a gente for analisar consciencialmente, e quando eu digo analisar consciencialmente, eu não digo só essa consciência nesse corpo de carbono, imaginem consciências de diversos tipos, como planetárias, nebulosas, sóis, outros universos. Se você for analisar dessa forma, nós somos uma bactéria dentro do planeta. Então, dentro de uma consciência que é o planeta, nós somos uma bactéria causando problema ao planeta. O planeta está querendo dar o salto para a 5ª dimensão, e quem está atrapalhando o planeta? Somos nós também. Então, até bactéria, eu me sinto uma ameba, assim. Sim, da mesma forma que existem outras bactérias, outros seres vivendo dentro dos nossos corpos, que a gente não entende a consciência deles, mas também eles têm as consciências. Então, eu gosto muito daquela questão, as above, as below, né? Então, é como em cima e embaixo. Então, a gente tem que tentar tirar esse ego da nossa concepção e entender que a gente é uma titiquinha aqui, gente. Né? Nessa forma, se você só se vê nessa forma, e que a vida vai acabar nessa forma, e que não tem mais nada, nossa, é tanta coisa que tem por aí. Então, essa questão dessa holografia, eu sempre pergunto para outras pessoas, e normalmente quando eu estou em projeções, eu estou com outras pessoas, e vou batendo essas informações, até para não ficar com nenhuma dúvida, como você falou. Mas sim, às vezes eu me pego dentro de holografias, tá? Como já aconteceu numa situação, que estavam passando um filminho, eu estava projetado, consciente, passaram um filme para eu acreditar que o que estava acontecendo de ruim para mim aqui embaixo era aquilo. E oi. E assim, quando você sai de uma projeção, como é que fica o teu corpo físico, assim? Como é que tu fica se sentindo? Dá uma diferença, um cansaço? Afeta o corpo? Assim, você sente uma diferença quando você sai da projeção e volta e fisicamente tem alguma coisa diferente? Cansaço, alguma coisa assim? Tem sim. Até problemas físicos de doença, tá? O que acontece? Quando a gente faz uma projeção, dependendo do nível... Tudo na projeção depende do nível vibracional onde você está naquele momento e onde você está indo. Então, existem projeções em infradimensões, pessoas que quando... todo mundo se projeta. Então, seja inconsciente ou consciente, todo mundo está se projetando. Mas tem pessoas que o perispírito ele fica muito acoplado ao corpo quando essa pessoa começa a se projetar. Então, ela fica dentro de um looping. Então, ela fica em umbrais, em regiões umbralinas. E ali essa pessoa está sendo sugada, estão pegando energia, estão fazendo tudo com ela. Mas quando a gente vai fazendo projeções, como eu gosto de falar do segundo salto, deixando claro para vocês que existe a projeção aqui dentro do planeta, existe o segundo salto que é para fora do planeta, que é um outro tipo de projeção. E existe o terceiro, quarto, eu não quinto. Sabia disso. Sim, existe uma projeção que a gente faz aqui interna, que você deve ver que... eu posso afirmar que quase 99% dos projetores, quando eles falam de questões do planeta. Então, eles falam que visitaram colônias, visitaram umbrais, visitaram escolas iniciáticas, eles estão ajudando encarnados e desencarnados. É um tipo de projeção, e não, olha só, eu não estou desmerecendo uma projeção ou outra, todas são importantes, só diferente realmente, que fique claro. Mas a grande maioria dessas projeções, elas acontecem aqui no orbe, tá? Por quê? Porque para você dar esse segundo salto, realmente você tem que ter uma estrutura. Uma estrutura que eu digo de um Merkabah ou de alguma outra forma de veículo que você possa utilizar para sair do planeta. Boa, me explica o que é isso, o que é um Merkabah. Questão... Não, gente, assim, eu estou fazendo o papel de quem nunca
ouviu nada dessa terminologia, nem conceito. Porque, assim, a gente entra em tudo, tá? A gente vai com a galera que tá ali na comunidade, que não sabe nem de que raio a gente está falando. Porque a gente vai dos extremos. É bom a gente aterrar também um assunto para todo mundo conseguir compreender, né? Porque assim, eu fico assim, tem umas coleguinhas assim que tem a mesma sensação de assim, cara, eu não estou no meu lugar. Eu sinto eu olho para o céu e eu sinto uma falta, uma saudade de que eu não pertenço aqui. E às vezes ela não tem ninguém, né? Uma saudade de não sei o que, não sei aonde, e não tem ninguém para conversar, porque se ela inicia uma conversa, assim, você tá ficando maluca, vai se benzer, é o capiroto que tá te induzindo. E assim, não tem uma conversa séria. E às vezes tem um grande potencial de ela ter acesso a conhecimento, e ela, assim, de vez em quando, assim, tem uma louca aí que tem um nome engraçado, tem o pessoal engraçado aí que fala de uns conceitos, aí eu quero saber o que é isso. Então, o que é o Merkabah? O Merkabah, ela é uma estrutura geométrica, tá? Então, não entendam o Merkabah como aquela forma que vocês veem normalmente, que é aqueles dois triângulos, né? Que é o tetraedro. O Merkabah pode ter qualquer forma geométrica. E o que é o Merkabah? O Merkabah, ele é um veículo dimensional, tá? Ele é uma forma de proteção para você e também a chave de saída daqui do planeta, que é uma coisa que a gente vai começar a conversar ainda muito sobre isso. Tá? Mas as pessoas primeiro precisam entender as potencialidades dela e o que elas podem fazer para entender isso tudo. Como é feito o Merkabah? O Merkabah ele é feito através de uma intenção-pensamento com energia aplicada. Aí a gente entra na questão que você me fez a pergunta anterior, se a gente gasta muita energia, se tem problemas. E sim, a gente gasta muita energia para poder plasmar esse tipo de equipamento. Tá? O Merkabah, como eu falei para vocês, não é somente uma estrutura geométrica, qualquer uma. Então pode ser um círculo, pode ser um triângulo, pode ser esse famoso tetraedro, pode ser uma roupagem energética que você coloque, pode ser qualquer coisa que você coloque à sua volta. Tá? E dependendo da energia que você aplica, vamos dizer assim, é como você deixasse ele mais forte ou menos forte. Inclusive, os Merkabahs, conforme você vai aplicando mais energia, como eu vejo, eles vão mudando até de coloração. Então, quando a gente vai dando outros saltos, vocês sabem que a cor é energia, é vibração. Então, quanto mais você vibra, as cores vão mudando também. Então, conforme a gente vai dando esses saltos, que eu estou falando multidimensionalmente subindo, inclusive essa coloração da forma que eu vejo dele se modifica. Então, ele é uma estrutura muito importante para que as pessoas aprendam, não só para fazer projeção astral, mas que elas aprendam também para fazer a todo lugar, em qualquer momento. Então, eu faço sempre o Merkabah quando eu saio de casa. Quando eu estou no meio da rua, quando eu estou sentindo alguma coisa estranha, eu faço o Merkabah. Quando eu entro em locais que eu não gosto muito hoje em dia, que são esses locais que eu falei que eu era micareteiro, gostava de shows, aquelas coisas todas. Hoje em dia eu odeio locais cheios. Então, quando eu entro num local mais cheio assim, eu sempre coloco uma proteção, porque eu sei que as energias vão ser direcionadas, né? É como aquela questão daquelas mariposinhas quando estão no calor e na luz. Se tem uma luz, um foco de luz, tudo de ruim vai para aquela luz. Então, da mesma forma, as pessoas conseguem enxergar a nossa vibração, né? E quando elas veem essa vibração, elas dão, opa, ali tem algum alimento, ali tem alguma coisa, então ali a gente vai poder tirar alguma coisa dali. Ou então as pessoas veem que ali tem uma pessoa que de repente pode passar uma informação para outras pessoas entre esses mundos, estão desencarnados e encarnados. Então, esse tipo de proteção no trabalho, eu plasmo o meu Merkabah todo santo dia, toda hora, todo momento. Então, eu estou sempre vestido com essa estrutura para proteção. E o Merkabah, ele também não é uma questão individualizada. O Merkabah, ele é uma nave, tá? Para vocês entenderem. Como ele é um veículo dimensional, ele é uma nave. Então, para pessoas que estão num certo nível de vibração, se você olhar para cima, é super comum você ver essa questão de que eu não vejo disco voador, não vejo nada, não vejo... Cara, isso aí quem teve em Cunha com a gente, foram para mais de 30 naves, todo mundo viu. Em Teresópolis, quando eu ficava lá, eu ficava olhando para cima, eu ficava passando ponto de luz, e chegava um tempo, no início eu forçava as pessoas a acreditarem no que eu estava vendo. Eu estava errado, eu não estava respeitando um livre-arbítrio, eu queria que as pessoas, tudo que eu estava sentindo e vendo, aprendendo, eu queria passar aquela informação e meio que empurrando. Hoje em dia, não, eu já aprendi que eu não posso falar nada. Se a pessoa der uma brecha, aí eu começo a falar algum assunto ou outro.
Mas em Teresópolis mesmo, eu via as luzes passando toda hora e mostrava para minha família ali. Vocês estão vendo aquilo ali passando lá em cima? Aí ficava todo mundo com o olho aberto assim, falando, e falava, você tem uma certa razão, né? Porque não tem como não duvidar, não acreditar, né, no negócio. Ali no dedo de Deus a gente via muita coisa. Vê muita coisa. Então, o Merkabah seria isso, tá? Seria uma forma multidimensional para você poder transitar, assim dizendo, não só dentro do planeta, como para fora do planeta, no universo multidimensionalmente, e também a forma de proteção. E a chave, aí eu deixo esse pontinho aí um pouco mais para frente, que aí eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de consciência para aprender a dar o salto utilizando o Merkabah. Tá? Mas para plasmar ele, a forma energética que a gente aplica no Merkabah, isso que eu ia falar, dependendo do salto que você vai dar na multidimensionalidade para onde você sobe, às vezes você faz a projeção naquele estado antes, vou falar antes de dormir, tá? Mas a projeção você pode fazer a qualquer momento do dia. Mas você faz naquele estado antes de dormir e, de repente, de uma hora para outra, pumba, você apaga no meio da projeção como se você não lembrasse mais de nada e você acorda mais cansado do que quando começou a fazer o trabalho. Só que as pessoas não entendem que esse cansaço é também porque você está aplicando uma energia para você poder estar multidimensionalmente numa localidade que não era para você estar, com esse corpo daqui. Tá? Então, e tem vários assuntos que a gente pode ir misturando. Por exemplo, é super comum a gente entrar em templos religiosos ou locais com muita multidão, parques de diversões, sempre quando tem uma aglomeração, meditações coletivas. Tá? E o que acontece? Para quem entende um pouquinho, e aí eu não vou nem falar de uma forma de roubo energético, tá? Porque existe a questão do vampiro, mas não é isso. Mas para quem está nesses meios assim e consegue enxergar aquela quantidade de ectoplasma e transmutar aquilo, é a energia que todos precisam também para poder ir fazendo essa estrutura cada vez mais se elevando e modificando ela. Então, só para você entender. E dependendo de onde você vai, que aí eu posso te dizer que eu não vou te falar que eu fui até o último estágio, seria uma ignorância da minha parte eu falar isso. Eu nunca poderia falar isso, tá? Mas aonde eu consegui enxergar que eu vi a criação desse universo aqui, que seria a cabeça desse ser serafínico, o pensamento que ele teve para dentro, onde expandiu tudo, às vezes que eu cheguei lá, energeticamente, eu voltei doente. Tá? Eu sempre voltei doente. Ou voltei com febre, ou voltei com algum problema, ou voltava com asma. Entendeu? Eu sempre voltava com alguma questão pelo gasto energético todo aplicado lá. E eu sei que acima disso que eu estou falando, tem um infinito ainda que eu não consigo enxergar e que eu sei que com essa cabeça que eu estou aqui hoje eu não vou enxergar e também não quero entender isso. Se eu entender até onde eu estou entendendo, já está bom pra caramba. Nem me fale. Eu, esses dias, como você falou que está tudo assim conturbado, a energia está toda ruim, eu tenho acordado, né, acho que já foi mais de 3 vezes, uma tristeza tão grande, mas tão grande, sabe? Uma sensação que você estava num lugar assim extremamente triste. Eu não me lembro de nada. Eu só acordo com essa sensação de tristeza. Mas uma coisa tão dolorida que, assim, hoje foi um dia que eu acordei assim, entendeu? E tomei banho, no banho tentei mandar embora, mas não, eu só fui melhorar depois que eu tomei café, tudo, deitei aqui embaixo na sala, assim, e me entreguei mesmo, falei, não, estou sentindo isso, então tá, então eu vou me entregar, ver o que vai acontecer. E dei uma apagada, assim, sabe, uma apagada o quê? De uns nem 30 minutos. Quando eu acordei no gás, entendeu? Fui fazer tudo que eu tinha que fazer. Mas essa sensação de acordar com essa tristeza é muito ruim e você não saber por que você acordou assim. É horrível. E eu imagino a quantidade de pessoas que estão tendo esse mesmo sentimento, estão tendo essas mesmas experiências e não conseguem, por exemplo, assim, eu falei assim, não, já foi mais de 3 vezes, eu tenho que resolver esse negócio, né? E sentei ali e deixei, falei, ó, esse negócio tem que ir embora, não é meu, se eu fiz alguma coisa, ouvi alguma coisa, eu não quero, não é meu, eu não quero ficar com esse sentimento, porque senão você começa a atrair um monte de coisa. Né? E assim, como querer lembrar mesmo, eu não quero, mas se eu conseguisse, na hora que o negócio estivesse acontecendo, eu cortar, eu tenho condições de
de acordar e falar assim, não, eu não quero, fica aí esse sentimento que eu quero acordar normal. Tem como você fazer isso, sei lá, dar um jeito para não acordar com essa sensação horrível? Eu acho que aí são duas questões, né? Uma questão é a questão de você deixar que as emoções te abalem, né? Pelo que eu entendi da pergunta. E a outra questão é você saber se você pode ou não escolher quando você quer projetar ou não. Seria isso? Só para eu... Também. Então, também. Separar a emoção é muito difícil, né? Vamos lá. Todas essas capacidades psíquicas, todos temos. Tá? Então, não adianta você falar assim, você vai falar, eu não quero, tudo bem. Você não vai ter agora no momento. Mas você vai sentir. Não tem como não sentir. Não tem como ninguém não sentir o que está acontecendo. O negócio está denso, está complicado. Então, quer dizer, esse tipo de emoção, todos nós estamos sentindo, todos nós iremos sentir. Tá? Não adianta falar, mas eu não tenho nenhuma mediunidade, eu não sinto nada. Sente sim, todo mundo sente. Todo mundo acorda mal. Você pode não saber o que você está sendo, pode não ter a percepção da emoção, mas todos sentimos. Mas o ponto principal, acho que nessa questão de tentar separar a emoção, é isso que a gente está fazendo, né? A gente está estudando, a gente está compreendendo as coisas, a gente está entendendo o que a gente é. E quando você começa a fazer esse tipo de estudo, acaba que você não deixa mais que as emoções te impactem. Tá? Não é que você deixa de ser uma pessoa sem emoção, que você não liga para nada, que você não tenha pena das questões que estão acontecendo. Não, a gente se sensibiliza sim, a gente tem pena, a gente fica triste de ver coisas que estão acontecendo, são coisas pesadas que estão fazendo, né? A gente vê que são coisas pesadas que estão fazendo. Mas o que acontece? Você consegue separar a razão da emoção. Então, é muito importante dentro desse estudo você realmente não entrar nessa vibração. Porque é isso que esses seres mais nefastos querem mesmo. Eles querem fazer uma loucura no mundo inteiro, como estão fazendo. Eles querem que as pessoas vibrem com mais medo. Por quê? Geração de medo é geração de ectoplasma. Ectoplasma é o alimento que eles se utilizam. Então, quanto mais alimento tiver, quanto mais pessoas com medo, desesperadas, vão liberar ectoplasma, e para esses seres é uma coisa muito boa. Da mesma forma também, vocês podem ver que existem momentos de euforia, né? Então, eu não estou falando que esses seres se alimentam só do ectoplasma no medo, eles também se alimentam na euforia, na alegria, no extremo. Existem filmezinhos que são muito bobinhos, que a gente não dá conta do que a gente está vendo, mas, por exemplo, aquele desenho do Monstros S.A., para quem não viu ainda, veja. Ali você vai ver, o alimento é o medo. Os monstros vão lá, assustam as crianças geram aquele medo. Isso também acontece, gente, porque está sumindo de crianças esse negócio todo aí. Não vou falar o nome da palavra, porque eu não posso falar aqui no YouTube, mas estão tirando muita coisa dessas crianças aí para rejuvenescimento desses atores, essas coisas todas. Mas então essa questão nesse filme dos Monstros S.A., esse medo aplicado que eles geram, a energia para botar na cidade, no final é a alegria. No final é a energia da alegria, da euforia, tudo que também gera o mesmo tipo de energia também para poder alimentar a cidade, né? Então a gente tem que entender e não aplicar a emoção. É difícil? É difícil. É difícil você ficar vendo um telejornal, você vê esses absurdos todos, você vê tudo que está acontecendo, você vê, sei lá, seu vizinho passando fome, a família ali que teve um cara que se suicidou que não aguentou tudo que está acontecendo. É difícil pra caramba, gente. Ninguém está falando que é fácil, não. Mas tem que estudar e tem que entender. A impressão que dá é que, assim, aí você me corrige, porque você já está mais embasado nisso do que eu estou começando. A energia da dor e a energia da alegria é a mesma. É alimento na mesma. A diferença é que a energia do medo e da dor, ela escraviza. E quanto mais escravo a gente permanecer, melhor para quem é alimentado, né? É isso mesmo? Isso, mas da alegria também escraviza, dependendo da forma que você se torna alegre, né? Olha as drogas aí. As pessoas entram em êxtase, euforia, alegria e também estão sendo escravizadas. E drogas, eu não estou falando só coisas que são proibidas, eu estou falando de álcool, eu estou falando de sexo, eu estou falando de tudo. Tudo que é em excesso, gente, até, por exemplo, quem vai numa academia em excesso que não consegue ficar, sei lá, um dia sem ir, que a pessoa viaja, não consegue ficar um dia sem ir, não consegue... Isso tudo em excesso é vício. Tudo que é vício, seja pela alegria ou por quê. Mesmo com o argumento de que tem que manter o corpo são para poder ter a mente sã, você está entrando também num vício, né? Sim, mas é aquela questão, olha só, para você manter um corpo são,
Às vezes você não precisa malhar 7 dias na semana, durante 8 horas todo dia, sem dar nenhum descanso. No momento que você vai ficar, de repente, com a sua família, que você não possa ficar com a sua família porque você tem que ir para a academia. Se tornou um vício. Uma obrigação, né? Deixa de ser o prazer, né? E vira uma obrigação. É para tudo, é complicado, é muito difícil. Eu gosto sempre de tentar sempre ficar na neutralidade. Tá? E neutralidade não é a ausência de emoção, que fique muito claro isso. Acho que o Fábio fala muito bem sobre isso. A neutralidade não é ausência de emoção. É sim, é você entender tudo ali, mas sem aplicar a emoção para que não vão sugar você, vamos dizer assim. Uhum. Então, e dentro da neutralidade, quando você consegue chegar numa neutralidade, a gente consegue analisar para os dois lados da dualidade, né? Então, positivo, negativo, a gente consegue tentar enxergar isso aí, vai ver que o problema é para os dois lados, não é só para um lado. Sim, e você enxerga além, né, Chesco? Porque, por exemplo, no contexto atual que a gente está, você consegue enxergar, mais ou menos, ter noção do plano que está ali por trás disso tudo, né? Você consegue enxergar de uma outra forma. Claro, a gente se compadece aí do tanto de vítima que tem, mas você não traz isso para o seu dia a dia, né? Você consegue manter ali o foco e saber que você tem a sua parte para fazer aqui também, né? Não é que eu tenha que ir lá lutar, mas a minha luta é diferente aqui. Existem lutas e lutas, né, gente? A gente, às vezes, aumentando a vibração somente em casa e não deixando entrar nesse clima, a gente está ajudando os outros, porque quem está com a vibração baixa, por ressonância, a gente está levando de todo mundo. Então, existem trabalhos que não precisam ser vistos. Às vezes, a gente faz o trabalho, ninguém está enxergando nada, e tudo bem, esse é o trabalho ideal. Eu não preciso ficar falando aqui o que eu estou fazendo para vocês para eu saber que eu estou fazendo uma coisa boa. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se eu souber o que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo é bom, está tudo certo. Às vezes, o cara do cafezinho ali que está na empresa, que todo mundo acha que não é nada, multidimensionalmente é o dono, o comandante ou o general que está fazendo tudo ali e você não sabe de nada. Você acha que os cabeças que estão na frente ali se expondo, mostrando tudo, são as pessoas que estão mandando? Na verdade, não. Quem está por trás é que está fazendo o trabalho todo. É que nem num ambiente de guerra mesmo, né? Quem vai para o fronte de batalha são os soldados, né? Os donos, né? Que causaram a guerra mesmo, eles estão lá no lugar seguro. Não estão nem a vida deles não acontece nada. Eles estão lá tocando a vida deles normal, a família deles está protegida. E quem está ali no vamos ver mesmo é quem não tem nada a ver com tudo aquilo que está acontecendo, né? Acho que isso é o que acaba deixando a gente um pouco mais revoltada, assim, com algumas coisas. Mas esses presidentes todos aí, eles estão na frente. Todos eles, sem exceção. Não importa. Não importa se é comunista, se é socialista, se é... Não importa, tá? Eles estão de frente, mas quem está mandando mesmo não está nem ali. Está só botando as pecinhas ali para trabalhar, com um monte de marionete ali, fazendo tudo que tem que fazer. Só botando dinheiro, né? Só injetando dinheiro. Fazendo aquela cortina de fumaça, tirando a atenção para um lado, e estão pegando uma tecnologia lá onde está tendo essa guerra agora, vendo onde tem um portalzinho ali, onde tem uma outra coisa. E ninguém está nem vendo, está todo mundo preocupado com outra coisa. Então, está todo mundo olhando para lá e está acontecendo tudo do outro lado. Exatamente. As benditas cortinas de fumaça, né? Bom, enfim. Mais uma curiosidade que eu tenho, né? Porque você sabe que eu não lembro nada, né? Tipo, eu sei que eu vou, mas eu não lembro nada quando eu volto. Mas assim, eu sei que vocês veem coisas muito pesadas do lado de lá, né? Mas vocês veem coisas legais também, bonitas, assim? Tipo, rola umas... vamos dizer assim, umas festinhas do lado de lá, tipo, umas coisas bem light, assim, também. Umas rave. Rola sim, tá? Rola de tudo, tem de tudo, gente. Por exemplo, risadinha, pode falar, a risadinha do Chesco. Todo mundo que fica passando as informações, fica passando só o lado negro. Entendeu? Porque é isso que vai acontecer. É para colocar medo na gente, né? É para colocar medo. Mas eu sempre tenho dentro de mim que o negócio tem que ter um lado bom do outro lado. Tem que ter. Entendeu? Porque senão não vale a pena. Mas vocês querem ver um negócio? Em projeção, quando você chega nesse tal desse samadhi, esse void, onde eu falo para vocês que a cabeça do ser serafínico é a coisa mais fantástica do mundo.
porque você chega numa localidade que não é uma localidade, porque não é lugar nenhum. Tá? Não existe espaço-tempo. Você está somente ali e você está vendo tudo que está acontecendo, mas tudo mesmo. Tá? O que eu estou falando para vocês é que multidimensionalmente eu estou vendo tudo desde dessa criação, olhando para baixo para tudo. Então não existe, existe um amor enorme, mas não existe medo, não existe euforia, não existe alto, não existe baixo, não existe branco, não existe negro, não existe luz, não existe escuro. Gente, eu não sei se vocês conseguem. Eu gostaria muito de poder colocar. E não tem nem como eu desenhar, né? Para vocês, porque não tem como desenhar. Se eu falar para vocês que eu consigo mostrar para vocês isso que eu estou vendo para vocês, é mentira. Quem fala que viu e consegue explicar, na verdade, não consegue explicar, porque é inexplicável. Entendeu? Esse void, essa sensação de tudo. E você vai ver que, na verdade, isso que você fala que é uma coisa ruim aqui. Gente, multidimensionalmente, para esse ser, tudo que está abaixo dele é uma experiência e é uma experiência válida. Então, não existe bem ou mal para ele naquele ponto ali. Ele está tendo uma experiência, e essa experiência está acontecendo e cada um dessas pessoas que estão nessa experiência, então eu, a Jaque, a Wilde, a Shirley, todos nós, na verdade, somos a mesma pessoa lá que se fractalizou em vários outros seres para o Chesco ter a confiança, a Wilde ter a experiência dela, a Shirley ter a experiência, o cara que está lá na guerra está tendo a experiência, até mesmo esse cara que está governando o planeta está tendo a experiência, e está tudo bem, somos todos a mesma pessoa que estamos levando a informação para cima. Então, até essa questão de a gente achar que é uma experiência ruim, não é permissiva. Está tudo acontecendo dentro da mais perfeita ordem. A gente aqui nessa linearidade, sei lá, nessa linha que a gente está aqui agora, é que tenta ficar colocando que presente, passado e futuro, se é bom ou se é ruim, tentando encaixar os... mas eu preciso entender isso, porque, na verdade, está tudo para dentro. E olhando para dentro, é tudo isso e está tudo certo. Tudo está acontecendo, a experiência não tem nada de ruim. Mas eu também já vi... Agora, eu falei uma coisa muito abstrata, né? É muito abstrato eu falar uma coisa que não tem como identificar. Mas, gente, eu já fui em laboratório de criação, até um laboratório de engenharia, que foi uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Tá? Então, existem engenheiros siderais, essas coisas todas, e eu vi as criações do universo e como é que eles iam acoplando todos esses planetas, todas essas nebulosas, as galáxias, como eram as criações dos planetas, e como, quando eles criavam um planetinha ali ou uma lua, como isso interferia gravitacionalmente em tudo, e eles tinham que ir corrigindo tudo. E era uma tela que era uma coisa assim monstruosa. A tela é como se eu estivesse olhando aqui para cima da minha casa, esse domo planetário aqui, isso tudo é uma tela. E você pegava assim, você puxava e dava um zoom, e pegava uma poeirinha e botava ali, aquilo ali ia constituir o planeta. E eu não sei explicar o que botava ali naquele negócio, mas eu sei que botava um negócio ali e você via a constituição do planeta, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aquilo tudo acontecendo, já tendo os impactos gravitacionais e você entendendo o que era a criação toda. Era muito doido, gente. É um negócio muito doido. E às vezes a gente vai fazer uma merda aqui embaixo. Bomba atômica é uma coisa pequena. Tá? Aí vem os inúteis aqui embaixo que acham que são tudo, né? Na verdade, nós somos deuses, mas a gente acha que a gente é mais do que Deus. E aí solta uma bombinha aqui, um negócio ali. Mas a bombinha atômica que faz essa confusão toda que eu estou falando e que depois demanda de um ajuste desses engenheiros todos, é coisa pequena, gente. No astral também existem bombas de quark, né? Que bombinha atômica é pequenininha perto de uma bomba de quark. Então, a merda vai sendo feita multidimensionalmente também. E sempre tem gente lá em cima, como eu estou falando para vocês, que está consertando isso tudo. Entendeu? Está acertando para não ser uma coisa pior e não acabar tudo de uma vez só. Então, tem coisas bonitas. Eu já vi coisas muito bonitas. Tá? Não é só desastre e catástrofe, não. Mas numa dimensão muito, vamos dizer assim, num reino tão distante, né? É um reino bem distante que você viu essas imagens. Vou descer um pouquinho. Vamos lá, complementando o que você me perguntou. Existem pares energéticos, tá? Só que o que acontece? Pares energéticos, quando eles vão se encontrando, não é que as pessoas costumam chamar de almas gêmeas, mas não é isso. Não é levando para a carne, não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver disso. Nada a ver. A pares energéticos é só uma energia que é complementar e a gente se complementa. É um amor assim, infinito. Você chega perto de uma pessoa e você está junto com seu par energético.
Mas o que acontece? Quando nós nos encontramos em outras dimensões, e aí eu estou falando até de mental, vou falar de mental superior, tá? Para vocês entenderem que é um pouquinho mais acima também. Mas quando nós nos encontramos nesse tipo dimensional, há uma troca energética. Tá? Só que a troca energética não é sexo, gente. Não é isso, não é sexo. É uma troca realmente de energia e de informação. Luz é informação, fóton é informação. Essa troca acontece o tempo todo aqui também, né? Nós Sim. agora estamos trocando energia, né? Sim. Só que o que acontece? A nossa mente, através daquela questão da pareidolia, ela tenta associar essa troca energética a alguma coisa. E o que a gente consegue entender como troca energética? O sexo. Tá? Então é super comum, às vezes, quando a gente está numa troca energética, e por que eu estava te falando isso? Existem algumas localidades que são planetas que são as coisas mais lindas do mundo, que é como se fosse um oceano, mas não é oceano, é tipo uma matéria de energia, que parece uma luz, mas que parece uma água. E é super comum eu me encontrar com outras pessoas que são meus pares energéticos nessa localidade para troca de informação. Mas o que acontece? Acontece naquela questão daquela série do Sense8, que, por sinal, ali mostra escrachadamente o que é isso. Quando há essa troca energética, a mente se refere ao sexo aqui embaixo. Então, acontece de repente, eu estou trocando fazendo uma troca energética, de repente, com um homem lá em cima. No início, quando eu comecei a ver isso, o que acontece? Eu sou hétero, tá? Mas eu também não tenho nenhuma distinção com gênero, nada. Por isso que eu estou deixando bem claro isso. Mas no início, quando eu me via num sonho, às vezes, nessa localidade, e a minha mente trazendo para o sexo junto com outro homem, para mim era uma coisa muito estranha, porque minha mente não entendia isso, gente. Eu sou hétero, como é que eu estou pensando numa coisa assim? Mas então essa troca de energia que não tem gênero lá em cima, a gente traz para cá e a mente interpreta e você associa a energia que você está vendo. Só que a energia que eu estou vendo de lá, que não deveria ser nem masculina nem feminina, mas eu sei que é a energia que está aqui embaixo, eu associo ao gênero que está aqui embaixo. E isso acontece... Quantas pessoas, depois que eu comecei a falar sobre isso, já vieram para mim e já me falaram, putz, eu estava com vergonha porque eu estava imaginando fazendo sexo com você. Você está entendendo? E eu estava me sentindo culpada ou culpado por conta disso. Porque eu achava que isso era uma coisa... Eu vou chamar de pecaminosa, mas não é pecaminosa. Não tem nada a ver com religião. Mas a pessoa estava se sentindo mal porque a pessoa era casada, mas teve aquela intenção com outra pessoa. Mas, gente, aquilo é uma interpretação que a gente estava trocando informação lá em cima. Só que não estava entendendo aquilo. Não estou falando que é só isso, tá? Existe sim também. Porque também deve ter que acho que isso é normal do ser humano, né? Ter esses sonhos eróticos. Existe de tudo. Você olha a pessoa, né? E tipo, nossa, né? E, tipo, o seu inconsciente ali na hora que você parte. Eu assumo essa parte. Agora, ainda para o barraco Gratiluz, às vezes eu olho e falo, nossa, que espetáculo da natureza. Eu sou uma pessoa que não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, porque tem muita gente que fala assim, ai, imagina você falar um negócio desse da pessoa, eu falo assim, gente, é bonito, vai fazer o quê? Você vai falar, ai, não, isso pura e castra, eu não acho ser bonito. Acho, falo, comento e ainda elogio, entendeu? Isso sou muito mal interpretada por isso, entendeu? Sou muito mal interpretada por isso, porque a minha cabeça viaja, entendeu? Viaja, mas não quer dizer que aquilo vai se tornar é uma fantasia. Só que essa troca energética que você fala é que a gente não tem vocabulário para expressar essa dimensão que tem lá. A gente não consegue, em palavras, explicar essa troca energética que tem, porque não existe nada palpável aqui, nessa dimensão que a gente está, que explique o que acontece lá fora. Possivelmente até uma proteção à interpretação do subconsciente para poder filtrar ou colocar o ponto de vista dele das coisas que acontecem, porque às vezes o mental, o concreto, não assimila, né? A gente assimila o que a gente viu. A gente consegue assimilar o que a gente vê. O que a gente não vê, a gente faz a tal famosa pareidolia e tenta trazer aquela informação abstrata para alguma informação que a gente tem aqui. Isso é fato. Agora, isso é que nem a nuvem. Todo mundo vai ver alguma coisa na nuvem. Se você olhar para a nuvem, você sempre vai ver um objeto. Não tem como você não ver um objeto na nuvem. Você vai ver um objeto na nuvem.
Mas isso que a gente falou também, eu não estou falando só desse lado astral, não, tá? Agora, existe também o lado aqui de baixo, né, gente? Existe sim pessoas que também não tem nada a ver, tá? Mas que acham as outras bonitas e têm sonhos eróticos, super normal. Existem também aqueles incubos, aqueles sucumbos. É isso que eu ia falar dos sucumbos, né? Fala disso aí. Entendeu? Que são seres normais, gente. São seres, mas são seres que se alimentam da energia do sexo. Então, existem desencarnados que estão tão presos à carne que realmente, quando você está fazendo um sexo, você vai num motel, gente, você acha que tem lá o quê? Só tem gente boazinha? Não, tem tudo que vocês possam. Hoje em dia. A energia é terrível. Olha, quando eu descobri isso, eu falei assim: não piso mais nesse lugar. Olha, eu não vou há muito tempo. E hoje em dia, se eu tivesse solteiro, eu não entraria num motel. Porque eu sei o que a gente vê nesses locais assim. Entendeu? Você menino! Coisa assim, menino! O negócio lá é punk? Mas, gente, tem gente que... tem gente que viaja muito, né? Você vê assim que é um local que tem, que só tem adultos, né? Então, é um local que tem muito espelho. Colocar o programa Maiores para 16 anos. Imagina o tanto de portal que não tem ali. Tem de tudo, gente. Você tem que contar que os espelhos já são portais, né? E é um lugar que tem espelho para tudo quanto é canto, né? É que nem eu tenho amigos que eles viajam muito e eles falam, né, que eles dormem em motel, não é nem para levar a mulher, não, é porque é mais barato às vezes do que hotel. Então, assim, e tem muito em estrada, né? Então, você é louco, você dormir num lugar desse, você não sabe o tanto de companhia que você tá levando junto com você a hora que você sai desse lugar aí, né? Mas... Qualquer localidade que não... Na minha casa eu faço isso, mas qualquer localidade que eu vá dormir fora da minha casa, gente, eu sempre fecho as portas todas com pentagrama, sempre passo um incenso no quarto todo, limpo a cama, porque eu não sei a energia que ficou ali. Tem que limpar, gente. Não tem como você entrar num local que tem outra energia sem você limpar. Senão você está sujeito a qualquer coisa que esteja nessa localidade. Uhum. E esse mesmo, tá? Sim, em casa a gente recebe ataque, né? Imagina em outros lugares que você é o invasor ali, né? Não é o seu espaço, né? É isso aí, você que é o invasor. Uhum. Na verdade, você que vai ser... a ignorância que a gente tem em relação a isso, né? Porque é uma coisa que eu fui tomar conhecimento desse tipo de coisa depois dos 50, filho, que eu comecei a acordar para a vida, porque até então, pensa a quantidade de caca que eu fiz e ainda continuo fazendo, mas tudo bem. Mas, assim, essa ignorância energética que a gente tem, que é tão desconhecida para as pessoas, e quando a gente fala sobre isso com as pessoas, sobre a energia, sobre o que roda em torno da gente, nos lugares que a gente vai, as pessoas falam assim, gente, isso é loucura, isso não existe, você tá viajando, você está falando coisa que não existe. Então, essa bagunça que a gente vive aqui é por ignorância mesmo. Eles deixaram a gente num tal nível de ignorância evolutiva, espiritual, que para você realmente atingir essa consciência de você falar assim, não, eu quero me melhorar energeticamente, espiritualmente, tem muita gente que não vai conseguir, entendeu? Porque nem imagina que isso possa existir. O que a gente está falando parece bem simples, né? Falar é simples. Agora, você realmente absorver esse tipo de informação e trabalhar essa informação é complicado. E a gente falou no aspecto só do sexo. Tem aspecto da bebida também, cigarro, drogas, tudo, gente. Tudo que é o vício chama desencarnados e outros seres para poderem estar ali e pegarem sua energia. Resta você ter discernimento e entender isso tudo. E nas mínimas coisas, né? Porque às vezes uma fofoca que você propaga, uma maledicência que você né, faz assim, mas e depois isso vai tão longe, tem uma energia tão grande, e às vezes você fala assim, imagina, eu só falei por falar.
entendeu? Eu só xinguei por xingar. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, eu falo assim, principalmente nesse episódio que aconteceu com a gente, né? Com nós três, eu falei assim, que a tristeza que me tomou foi tão grande, mas eu consegui falar assim, não vou levar isso, né? Eu não vou pegar esse ranço para mim. Eu não vou pegar esse ranço para mim, porque a tristeza não é minha, entendeu? A tristeza não é minha. E eu consegui devolver, aquela manchinha preta ainda ficou, mas eu consegui devolver com uma amorosidade tão grande que eu mesma me surpreendi, porque nos primeiros dias eu estava revolta, eu queria assassinar e fazer papel de comer, mas depois eu falei assim, gente, a única pessoa que está se prejudicando sou eu. Sim. Você a única pessoa. Então, agora, não, olha só como é que a gente tem uns starts. Essa tristeza minha toda que eu estou acordando é bem em relação a isso, entendeu? Porque ainda aquela manchinha ainda ficou ali. Entendeu? Reverbera. Então, tá reverberando ainda, mas eu estou mandando embora. Isso é. Pois você deixa eu fazer um divórcio energético para você, amiga. Aí você manda. Tem que fazer uns casamentos energéticos também. Não fala isso, não. Fala isso, não. Tem um momento brincadeira, tem um momento relax no meio da conversa. Mas assim, Chesco, a gente fala muito dessa vibração das energias daqui, do sexo, da bebida, das coisas. Dessas outras saídas que você dá, esses outros lugares que você vai, tem essas energias também? Essas energias, elas permeiam o universo inteiro, né? Só que elas, dependendo da multidimensionalidade, elas são mais efetivas ou menos efetivas. Aqui a gente poderia dizer que a gente está no fundo do poço da dualidade. Então, tudo aqui é sentido no extremo. Tudo, sem exceção. A gente está naqueles extremos. Mas conforme a gente vai subindo, as coisas também acontecem, gente. Aquela pessoa fala, é tudo luz lá na 7ª dimensão. É nada. Tem os mesmos problemas que a gente, tem os mesmos egos, as mesmas questões. Se fosse assim uma coisa tão tranquila... É porque é difícil julgar, né? Uma coisa é julgar daqui e julgar eles lá. Mas, pô, eles estão se alimentando da gente. Para mim, aqui é horrível, né? Para eles é uma coisa normal. Já para um outro ser, o que eles estão fazendo errado. Então, essas energias, elas acontecem, então, em toda localidade, né? Com mais intensidade ou com menos intensidade. Mas esse negócio do certo e errado, positivo e negativo, é muito do humano, não é, o Tisco? Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso aí depende do observador e do nível dimensional que ele está. Para a gente, existe um certo e errado, porque existe um presente, passado e futuro. Para outro ser um pouco mais acima, o que a gente está vivendo aqui é um presente contínuo. Ele está observando, é o presente contínuo. Dentro desse presente contínuo, na linearidade dele, ainda existe um presente, passado e futuro. Mas, de repente, para o eu sou, que está vendo essa alma, eu estou falando aqui um fractal de alma, então teria a alma. A alma olhando para o fractal de alma, ela está tendo uma perspectiva, mas o eu sou olhando para a alma, vai tendo outra. E assim vai para a mônada, supramônada, até onde a gente está falando. Mas a Jaque falou uma coisa interessante, que, como a gente já falou até no início da live, tudo é mental. Então, se você expõe uma palavra, você está intencionando alguma coisa. E quando você intenciona alguma coisa, de repente, com uma vibração, acontece isso tudo que você relatou, né? Esse sentimento. Então, tem uma questão que eu acho que é muito interessante, até o Lael fala isso, foi uma palavra cunhada por ele, então o mérito é dele, que é o frequenciamento. Mas o que seria o frequenciamento? Seria sentir as pessoas. E somente sentir, não importa se é bom ou ruim. E aquela coisa, a partir do momento que você está com aquele sentimento e que aquela intenção foi para você e está no seu campo, né? Está no seu campo áureo. Gente, não adianta falar que você é o bonzão que você não está sentindo, porque você está sentindo sim. Até você se limpar daquilo demora um pouquinho. E nós temos altos e baixos. Nós temos altos e baixos. Não adianta falar que todo mundo está sempre lá vibrando. Não existe isso. Todo mundo vibra positivo, vibra negativo. Então, tendo os altos e baixos. Uma hora entra. Acontece de entrar.
Só que se entrar é aquela coisa, você tem que se recompor, entender que aquilo entrou, compreender e fazer o que a Jaque fez, manda de volta, transmuta, aí faz o que você achar melhor. Cada um toma a melhor atitude para si, né? Uhum. E voltando a esse assunto da energia sexual, porque é um assunto, né, que é interessante. Aqui, na 3D. Eu queria que eu falasse, tá vendo? O negócio vai. Então, aqui na 3D, quando você tem essa ligação com a pessoa, você fica ali conectado na energia da pessoa, e isso fica reverberando meses e meses, às vezes anos, né? Dependendo da intensidade, você fica conectado com a pessoa por muito tempo. E lá, no caso dessa suruba energética, vamos dizer assim, já que não tem homem, não tem mulher, e você se conecta com um e com o outro, isso reverbera aqui também? Tipo, você fica conectado assim também com a pessoa? Tipo, entrelaça? Igual entrelaça. Essa informação que está acontecendo lá aqui embaixo? Que nem você, né? Quando você tinha esses entrelaçamentos lá com... que na sua mente era homem, né? Mas que na verdade não existe. Isso também reverbera aqui, nesse... Aqui? Então, reverbera... É difícil entender, entendeu? É porque você está tentando trazer uma coisa que eu vejo como abstrata, como foi falado, que não tem como a gente explicar, para uma coisa carnal. Então, quer dizer, é difícil a gente tentar explicar isso, mas aí se você me pergunta assim, reverbera? Sim, sem sombra de dúvidas. A partir do momento que eu consigo trazer a informação, que eu estou com uma pessoa lá em cima trocando informação, está reverberando aqui embaixo. Quando eu vejo essa pessoa também, eu tenho um carinho, mas não é aquele carinho desejando. É aquele carinho porque eu sei que aquela pessoa é um par energético, é aquele amor extremo que a gente fala, que não necessita de sexo, que só de você estar perto da pessoa, quando você olha para o olho da pessoa, você está vendo o universo, que é você. Então você olha dentro do olho da pessoa, você vê o universo, você se vê ali dentro e você vê com a pessoa. Então isso acontece, só que não dá para interpretar como relacionamento, no termo de sexo, não tem como falar sobre isso. Mas reverbera sim. A gente traz a informação e aqui a gente fica mais próximo das pessoas. Não temos nossa família, que as pessoas gostam de uma família estelar, família galáctica, que são nossos próximos. Todas as pessoas mais próximas também estão trocando informações, não só aqui, como lá em cima também. Lá em cima, que eu digo, é multidimensionalmente. Eu vou falar aqui, ó, meninas, vocês se comportem do lado de lá, né? Porque a gente fala que a gente é irmã, então vocês, por favor, tá? Mas não é não, tudo para parte, tudo para rede. Isso aí, é por isso que não queriam muito que eu falasse isso. Foi me dado, eu até estou quebrando até um protocolo, que foi pedido para eu não falar muito sobre isso, porque as pessoas não iriam entender. Não, mas, mas algumas pessoas não entendem mesmo, porque o entrelaçamento que muitas pessoas falam, né? Por exemplo, eu tenho um entrelaçamento com você, né? Nesse caso. Pode ser um entrelaçamento de união física e pode ser um entrelaçamento dessa energia, né? Dessa Sim. energia amorosa em relação à pessoa, entendeu? Mas esse entrelaçamento, em algum momento, ele pode mudar, né, de um entrelaçamento energético para um entrelaçamento pessoal. Físico. Vamos Sim, trocar essa ideia física. Claro que pode. O que acontece? Nós temos que entender o seguinte, nós temos um cérebro reptiliano, né? Então, a gente tem necessidades com esse cérebro que a gente tem aqui. E o sexo é uma necessidade, não tem que falar que não é. É a necessidade de reprodução. Então, isso está dentro da gente, a necessidade de reprodução. Então, dependendo, sim, de como é que você faça essa troca energética e você entenda isso aqui embaixo, pode ter uma aproximação e acabar também num relacionamento. Tá? É por isso que eu falo, não é que uma alma gêmea não vai acontecer um relacionamento. Pode acontecer sim. E quando acontece, é uma coisa provavelmente fantástica, né? Porque você tá tendo uma ligação energética com essa pessoa e tá olhando tudo aqui embaixo acontecer também na fisicalidade. Agora, é muito difícil falar sobre isso, porque se a gente for entrar nesse método, a gente vai entrar em muitos dogmas, a gente vai entrar em muitos preconceitos religiosos, a gente vai entrar em tanta questão, na questão da... Quer ver uma coisa? A gente vai entrar na questão da monogamia. A monogamia, ela não existe multidimensionalmente. A monogamia é uma questão imposta pela igreja.
onde o homem e a mulher têm que ficar junto uma vida inteira para se reproduzir. Se separar, você vai para o inferno, na dor ou na... Como é que é aquele negócio? Na dor ou na... Como é que você é igual pinguim. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. E é totalmente o contrário, né? Se você ama realmente uma pessoa, você não vai prender ela, porque você não precisa prender essa pessoa. Ela vai estar do seu lado porque ela quer estar do seu lado. E você não precisa falar, você não precisa ficar com medo, a pessoa olhou para o lado, ou a pessoa vai desejar um outro. Sabe por quê? Porque não precisa, acontece, é uma coisa natural. É um amor de outra forma, entendeu? Não é prisional. Mas aí a gente vai entrar nesse mérito, vai entrar em dogma religioso. É melhor sair dessa seara. É melhor sair. Os casais ficam insatisfeitos, quem está casado já está brigando um pouquinho lá, já começa a ver. Você está entendendo? É um tipo de conversa, que parece boba, tá? Mas é polêmica. É polêmica e super complexa, porque depende muito da maturidade das pessoas para entenderem o tipo de informação que está sendo passada. E informação, como é que a gente vai falar aqui? Que luz está se relacionando com luz e está trocando informação e é tudo luminoso e a troca toda está acontecendo lá. Não tem como explicar. Só quem passou por isso e quem conseguiu ver isso que eu estou falando é que vai conseguir, de repente, tentar passar o 1% do que realmente é. E mesmo assim eu não consigo passar para vocês. Porque a gente não tem palavra para isso. Não tem, a gente não consegue dimensionar na nossa realidade aqui o que existe fora. Mas olha só, não achem que é bom também os pares energéticos, e a gente entra também, falando de pares energéticos, a gente acaba que não tem como não entrar na bilocação. E também não consegue não entrar também na questão de que você é o seu par energético também. Então, e que fique claro, tá? Pares energéticos, como eu falei, não é uma questão de sexo, não é uma questão da pessoa que está casada com você. Às vezes não é a pessoa que está casada com você. Então, às vezes você tem seu par energético, mas você vê coisas boas e coisas ruins. É interessante, você está vendo o que a pessoa está fazendo, você está vendo, de repente, que a pessoa está se arrumando, ela está bonita, você fala que ela está bonita, como já aconteceu, a gente depois pode até conversar melhor sobre isso. Ou então a pessoa está num local, você vê tudo que a pessoa está vendo, você conversa com a pessoa, isso tudo é legal, é interessante, né? Mas e quando a pessoa está passando por um procedimento cirúrgico, que você sente entrar na sua virilha e você sente mesmo a quimioterapia entrando? Ou que você sente, então, eu vou falar para vocês aqui naquela, eu não sei direito os nomes, naquela hack, naquela, onde está aquela... Peridural. Peridural. E você sente uma agulha quando você está andando no meio da rua, entrando por dentro de você, te furando aquilo tudo, e você está vendo aquilo tudo e você não pode fazer nada. Então as pessoas, é bom, eu quero ser seu par energético, eu quero... Gente, não é isso não, tá? Tem as coisas positivas e tem as coisas negativas, como em tudo, tá? E é interessante? É interessante. Mas você também tem que saber entender que a pessoa, às vezes você, como já aconteceu comigo, eu estava malhando na academia com personal, e eu tinha um par energético que estava muito triste, passando por uns problemas muito sérios, e que baixou uma deprê daquela tremenda, porque eu estava vendo tudo que estava acontecendo com ele. E eu falei com o meu personal, falei, cara, não vai dar para continuar não, cara. Eu estou numa tristeza que eu estou com vontade de chorar aqui na frente, olha que coisa ridícula. Então, não achem que é tudo mil maravilhas não, tá? É legal? É legal sim, você ter a compreensão. Quando você tem a compreensão de que você consegue entender isso tudo, inclusive a polaridade no sentimento da outra pessoa, é bem legal, são situações bem legais, mas é complicado, tá? Também é complicado. Eu imagino, porque, assim, sendo empata, né? Às vezes você está conversando com a pessoa, você já entra no campo dela, começa a sentir o que ela está sentindo. Para você conseguir sair daquilo já é difícil, eu imagino você ter essa consciência de que você é o par energético de alguém. E assim, quando você sabe quem é, eu acho que ainda é até mais fácil, porque você pode pegar e perguntar o que está acontecendo com a pessoa, né? Sim. Você, né? É o que acontece comigo, é o que eu estou falando. A prova, né? A contraprova que eu tenho. Agora, quando você não sabe quem é esse seu par energético, e aí você começa a sentir alguma coisa assim, você fica, gente, o que está acontecendo, né? Por que eu estava bem agora? Por que me veio isso, né? Aí eu acho que é mais complicado, né? E entrando nesse quesito de comparar, né, o par energético com a alma gêmea, a gente sabe que a gente não tem uma alma gêmea, a gente tem várias almas gêmeas, né? E elas vão aparecendo de acordo com a sua evolução também, né? Você vai evoluindo, você vai deixando de ficar ressoando com aquela pessoa ali, né? Então, você conhece uma pessoa ali, você tem aquele entrosamento total com ela, mas depois você vai passando com o tempo, vai distanciando, você vai vendo. Pronta para isso.
Fala, Yudi, fala. Tinha uma piada pronta. Eu sou uma frigideira. Pode falar agora, que soltou a completa. Agora ela fala a piada só para ela. Agora você vai contar a piada aí, dona. Agora você vai contar a piada, entendeu? Conta o milagre. Não, eu vou contar a piada. Não, existe, caramba, tem umas figuras ali, tem umas figuras que eu conheço, uns adversários aí, né? Não tem pá, não, filho. Juro pra você. Não tem pá. Todo mundo tem. Rapaz, então não encarnou. Juro, não encarnou. Porque, olha... Mas não tem um só, tem vários, né? São várias almas gêmeas. Esses vários aí, coitados, são tudo errante. Só que às vezes sua alma gêmea tá como seu filho, tá como sua mãe, tá como seu melhor amigo, tá de outras coisas. Não precisa ser sempre romântico. Né? É você mesmo? Fractal, né? Depois, mesmo. Então, sou eu mesmo, porque... Olha... Você sabe que eu tenho uma dúvida. Que eu outro dia estava. Eu tô brincando, gente, tá? É brincadeira. Nos meus questionamentos internos, eu estava assim. Todo mundo fala do fractal, que você é um pedaço de uma coisa só, papapá. Mas o que habita este corpício material é um espírito. Entendeu? É um espírito. Esse espírito que está habitando aqui, ele é dividido? Ele está aqui, esse espírito foi criado único, entendeu? Existe esse espírito, e esse espírito que se dividiu e foi para vários lugares. Porque eu sempre acho que, como espírito, nós somos um espírito que foi criado. Entendeu? Como que esse espírito que foi criado vai estar em um monte de lugar? É porque aí existe uma questão de fractalização. E a gente tem que entender muito bem essa questão de fractalização. Existe, sim, a consciência individualizada. Eu aqui sou uma consciência individualizada da mesma forma que você é. Mas dentro dessa consciência individualizada, existem outras consciências individualizadas que formam uma consciência coletiva. E essa coletividade é que ela se individualiza, e aí é que é difícil de entender. Mas, para isso, a gente teria que entender muito claramente a questão da fractalização. Eu acho que é uma outra live. Porque é difícil a gente explicar isso tudo, mas baseando, e te falo mais, tá? A fractalização apresentada pela lei do Uni, como outras pessoas falam, tá? Eu já vejo ela, inclusive, de uma outra forma. Então, eu poderia dizer que eu vejo de uma forma complementar ao que é passado. Não estou falando que eu estou jogando a informação fora, mas sim, eu utilizo a informação, mas complementando, que não necessariamente... Porque, só para a gente tentar clarificar um pouquinho, eu vou chamar do Serafim, tá? Que é a Ilha do Paraíso. Então, vamos supor que ele vira uma supramônada, que é uma consciência coletiva, e que ela se fractaliza em várias mônadas, que as mônadas têm a sua individualidade. Mas essas mônadas todas, elas fractalizam em eu sou. Então, as mônadas têm a sua individualidade coletiva, mas se individualizam também. Cada eu sou é uma consciência coletiva, mas individual, que está se fractalizando para baixo. E eles vão todos se dividindo e chega até onde a gente está aqui agora. E isso que a gente está falando são milhões e milhões de fractalizações que aconteceram desde lá de cima. Então, porque a gente tende a entender que a gente é muito importante aqui nessa individualidade. Sim, somos sim, mas a gente tem que entender também que a gente é uma coletividade, a gente é a fonte. Então, a fonte é um, e esse um se transformou em, nem sei se bilhões ou quadrilhões. Não tem numeração que a gente possa calcular. É infinita essas fractalizações todas que aconteceram. E a forma mais lógica desse cérebro analógico de entender isso, realmente é essa fractalização que está sendo exposta em livros. E agora, e se eu falo para vocês que, na verdade, a gente está em qualquer lugar a todo momento e que não necessariamente a gente precisa subir nessa escadinha para retornar com as informações para a fonte? Eu estou aqui como fractal, se eu estiver ligado lá à fonte, eu posso retornar diretamente. Eu já tenho esse entendimento. É isso que... É aí que eu queria chegar, eu não soube me expressar. Porque muitas vezes a gente fala assim, o que eu vou fazer quando eu desencarnar? Entendeu? Porque eu vou desencarnar. Então, esse espírito aqui, ele vai estar ali, né?
Só que eu não quero mais ficar ali. Eu quero sair direto e me juntar lá em cima. Entendeu? Eu quero ir direto. Assim, eu fico pensando nessa hora do desencarne. Entendeu? O que eu vou fazer quando eu desencarnar? Eu vou chegar lá e falar assim, neguinho, não quero. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ser um espírito único e livre. Entendeu? Então, essa coisa de eu estar dividida num monte de lugar não rola mais. Sabe? Quando você não quer mais isso, eu quero ser uma coisa só. Entendeu? Porque essa coisa que fica na sua cabeça, eu estou aqui. Eu estou vivendo passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Eu estou vivendo uma vida paralela. Entendeu? Eu tenho vidas paralelas. Eu estou vivendo a minha fractalização em outro lugar completamente diferente. Entendeu? Eu quero juntar tudo isso numa coisa só, botar tudo num balaio só e falar assim, neguinho, me leva e me deixa só uma coisa. Essa coisa de estar dividida não está rolando mais para mim. Porque é muito confuso você lidar com isso. Porque qualquer coisa que você faça aqui, né, nessa sua fractalização, está interferindo em todas as outras. Né? Sim. O presente é contínuo. Se você mexe aqui... Você mexe aqui, você está mexendo ali, você está mexendo no seu fractal que está lá, sabe aonde, para cima, está no seu fractal que está lá, sabe aonde, para baixo. Entendeu? É isso aí. É essa coisa que eu lembro de uma live que eu vi sua com o Renzo falando sobre isso, né? O que fazer quando a gente for daqui para lá. Né? Eu sinceramente, eu peço para eu ter essa consciência de a hora que eu sair e falar, ó, sem chance, não tenta me enrolar que eu não quero mais. E conseguir ser firme nessa decisão de não me deixar enrolar, entendeu? De chegar do outro lado e falar, não quero mais, eu quero ir direto, eu quero ir lá, literalmente encontrar o Pai, encontrar o Criador. Eu quero passar batido, não tem essa de ficar indo para a mônada, supramônada, eu sou, não sei o que, eu quero ir direto. Então, vamos fazer um brainstorm. Vamos fazer um brainstorm junto, e aí eu não vou dar resposta, mas eu vou pensar com todo mundo, da forma que eu vejo também. Tá. Aqui, planetariamente falando, onde a gente está nesse momento, tá? Vamos lá, dentro de uma teoria que a gente acredita que seja verdade, até dentro do planeta a gente está em 7ª dimensão. Tá? Eu não acredito também em níveis dimensionais, mas eu estou falando isso para a gente tentar botar na cabeça. Então, até a 7ª dimensão, existe uma questão de um planeta prisional. Existem outros planetas que, na verdade, sim, você pode ir se densificando, mas você desencarna e você pode experienciar uma outra localidade. Você não necessariamente tem que ficar ali reencarnando aquela coisa toda. Que é o livre-arbítrio, que mesmo assim também é limitado. E a gente vai chegar numa questão de teto consciencial até para tentar explicar isso, que essa sua pergunta aí é bem complicada. Mas nessa questão prisional, a gente desencarnando, a gente vai ter que passar por uma 5ª, por uma 6ª, até para a gente poder sair, de repente, do planeta. Só que nessa 5ª e nessa 6ª, dependendo de como você desencarne, pode ser que você passe muito rapidamente ou não. Ou pode ser que, por conta de algumas âncoras, você dê uma meia trava ali. E se você der uma meia trava ali, você vai ter a opção ou de voltar ou de ir para frente. É o que a gente fala. Se você não quiser voltar, mas você ainda não teve a compreensão de estar num nível acima, fique ali estudando, vai aceitando as coisas, fala que não quer voltar, aquela coisa toda, e, consequentemente, uma hora você vai subir, vai mudar o nível consciencial. Só que o que acontece? Eu estou falando de uma escadinha de retorno, certo? Eu estou falando de uma escadinha dimensional para retornar a minha alma, que ela estaria na 7ª dimensão. Mas e se, em outros planetas, se eu não preciso disso tudo, e se essa alma consegue se fractalizar, experienciar em 3, 4, 5 ou 6ª dimensão, ela desencarnou e ela já não quer retornar automaticamente para essa alma. Ou então, se essa alma, como ela não tem, de repente, um teto consciencial, que aí a gente entra até numa outra questão de deuses caídos e que se fractalizam. É por isso que eu estou achando que é complicado. Mas, sem considerar que essa alma tem um teto consciencial, vamos dizer que ela não tem um teto consciencial. Se ela quiser experienciar a nível de alma, ou se ela quiser retornar a nível de eu sou, quem te disse que você precisa seguir essa escadinha? Se você é a fonte, se você tem todas as informações da fonte, entendeu? Se tudo está dentro de você, quem te disse que quando você se fractaliza, você está perdendo essas informações?
Então, se for isso, eu acho que tem alguma coisa errada já no conceito primordial, de que se somos a fonte, temos todas as informações da fonte. Né? Então, eu acredito... Mas a alma, eu não me vejo como alma, eu me vejo como espírito. Porque eu acho que a alma é o que realmente nos prendeu aqui. Sim e não. Porque a alma, ela se fractalizou para experienciar aqui. Mas aí o que acontece? Esse fractal que entrou aqui, ele sofreu por conta dessa barreira que subiu, essa barreira energética que está impedindo. Então, esse fractal, não é que a alma prendeu o fractal. Esse fractal que estava aqui se perdeu por vários motivos, tá? Eu estou dando um só, eu estou dando um motivo, mas existem vários. Existem motivos que esse fractal também fez besteira em outro canto, em uma outra guerra, e foi jogado num planeta prisão. Existem aqueles que são aqueles exilados de capela, que vieram de lá para cá. Então, existem várias questões. Várias vertentes, entendeu? Infinitas possibilidades nessa questão de você sair daqui ou ter a chance de ir direto, entendeu? Isso. Existe também aquele fractal que desceu aqui, que gostou tanto dessas questões carnais, que quis ficar aqui. Quem te disse que você não pode estar gostando tanto de sexo, de bebida, dessa vida louca, aquela coisa toda? Eu estou dando energia, não me importa de dar uma energia, eu dou uma energia, mas eu quero ter isso. Também acontece, gente. Isso aí já foi falado até no filme da Matrix. Aquele cara que conhecia o lado de fora e preferiu ficar dentro. Ele sabia que ele ia doar energia, aquela coisa, mas ele preferiu ficar aqui dentro. Então também acontece isso. Então, pensando dessa forma, excluindo o planeta Terra, que é um planeta prisão, em outras orbes, quem te disse que você precisa fazer esse caminhozinho? Se você é um fractal da fonte, você tem todas as informações, tudo está dentro de você, se você pode experienciar em cada local, se eu projetado, eu consigo me ver como em quinta, sexta, sétima, oitava, me vendo na 13ª, me vendo na 30ª dimensão, estou me vendo multidimensionalmente. Se eu estou me vendo multidimensionalmente, aí você vai falar, você está seguindo uma escadinha. Quem disse? Quem disse que precisamos ter um grau evolutivo? Quem disse que a gente precisa evoluir? Se somos um fractal da fonte, somos a fonte, com todas as informações. Quem colocou na nossa cabeça que a gente precisa... que a gente tem que evoluir. Se você é um espelho da criação. Se você não é a criação em si, se você tem tudo dentro de você, se você é um espírito criado. Quem que colocou essa coisa de que você tem que estar sempre... Eu preciso evoluir, eu preciso evoluir, eu preciso evoluir. Eu falei assim, gente, tem hora que eu bugo, sinceramente, eu bugo. A minha querida irmã Shirley nos apresentou uma leitura ainda que bugou mais ainda a minha doce cabeça. Pronto, estava demorando. Entendeu? Bugou mais sabia que ela ia chegar nisso. E aí que eu cheguei nesse ponto da pergunta que eu te fiz, entendeu? Essa coisa de falar, eu preciso evoluir, porque eu preciso ir para outra dimensão. Porque eu falei assim, gente, eu não sou a fonte, eu sou a fonte. Para que eu tenho que ficar passando por etapas? Isso aí. Porque existe assim, nem você falou, os que tiveram que vir, sabe, que tiveram que passar pela experiência, fizeram caca em outros lugares, papapá. Mas até esses que fizeram cacas em outros lugares são iguais à fonte. Porque eles também foram a criação da fonte. Mas você, Bernardo, isso aí é papo para algumas horas. Olha, sem brincadeira. Por isso que... Vamos lá, Carol. Exatamente. Lê o meu pensamento, porque a gente precisa liderar o Tisco. Hoje é quarta-feira. Nada, foi o chat privado que ela leu, nada de pensamento. Não, eu mandei no chat privado assim, meninas, quanto tempo nós vamos ainda segurar o Chesquito? Entendeu? Quanto tempo ele já está colando a costa na cabeça, ele está olhando para o lado assim. Porque parte 2, olha lá, já estão querendo a parte 2. Wilde, é que se você soubesse aonde eu estou indo, eu estou falando sério. É que eu estou falando. Não quero saber. Nem quero. É muito duro. Não quero saber nada. Eu estou preocupado com outras coisas. A gente sabe que o Chesco ele é muito requisitado, não só aqui pela gente, mas em outras multidimensionalidades, né? Pelo menos hoje não tem ninguém te cutucando, né? Então hoje ele tá. Eu acho, né? Que Por enquanto. Por enquanto.
Mas eu já quero agradecer, né, você ter aceitado o nosso convite para participar aqui do nosso humilde canal, né, que acabou de nascer hoje. Nossa humilde residência. Nossa residência, uma live de abertura fantástica do nosso canal. Particularmente eu sou, assim, eu vou puxar a sardinha, particularmente eu sou sua fã. Somos todos um. Não, fã não no sentido de admiração, mas a sua consciência e a maneira com que você se expressa, colocando as coisas de maneira tão clara para as pessoas. É nesse sentido. Muita gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar sempre junto com vocês. Sementes todos aí, para todos que viram ao vivo, os que virão depois também. Eu espero que sempre seja uma informação que não importa se você não está absorvendo agora, mas que fique dentro de você. E se o que a gente conversou aqui for verdade? E se for totalmente diferente do que você sempre imaginou ou do que você aprendeu a vida inteira? Deixe esse ser, né? Deixe esse ser aí, só como uma observação, não é para acreditar em nada. Você pode não acreditar em nada do que a gente falou, mas e se for alguma coisa diferente? Isso é o que é o importante. Com certeza. Exatamente. E se? Bom, então você já sabe, né, que vai ter outros convites, porque você é mano do coração, né? A gente se chama de manas aqui. Você já é da família, né? Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, pelo Fábio, que agora é o Lianel, né? E pelo Lael. Vai surgir nome para você também, será? Eu não posso nem dizer que sim, eu também não posso dizer que não. Essa risadinha já entregou tudo. Mas eu acho interessante, mas eu também tenho curiosidade de saber como é que deve ser. Não sei, né? Se todo mundo tem um outro mas nome. Posso falar uma coisa? Não importa o nome. Importa só quem está passando a informação. Isso é o principal. Então não importa o meu nome. Eu aqui, desculpa, eu sou um fractalzinho de M aqui, preso aqui que nem todo mundo, aprendendo da mesma forma. Então não interessa se eu sou comandante, se eu sou, sei lá, guardião, se eu sou um dos três, se eu sou a fonte. Hoje aqui eu não sou nada, hoje aqui eu sou isso aqui. Eu estou aprendendo o que eu sou para tentar entender um pouquinho e sair daqui. Isso é o que vale. Mas pode ser que apareça alguma coisa por aí. E você descobrindo como é que faz, você conta para nós. A gente está na mesma busca. Não, seja fofoqueiro e conte, não esconda nada. Wildezinha? Não, eu só tenho a agradecer. Foi uma honra, prazer conhecer você. Assim, vou dizer nada não, porque eu sou suspeita. Eu sou suspeita. E assim, ficar calado assim, te encara. Que aula, muito obrigada. Muito obrigada. Essa figura meio parva, maluca, tá muito agradecida da aula de hoje, porque foi uma aula, assim, e também esclareceu muita coisa. A gente só escuta falar terminologias, escuta muita teoria, e sim, tá aí, de fato, o que significa, para que isso, por quê, que é que importa, ou que a gente precisava saber. Então, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui e volte mais vezes, por favor. Eu que agradeço a vocês, gente. Foi maravilhoso.